E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar daqueles objetos sinistros que parecem ter uma energia pesada, sabe? Aqueles que a gente jura que são amaldiçoados e dão até arrepios? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos 10 objetos mais assombrados de todos os tempos. Aqueles que deixaram um rastro de azar e medo por onde passaram. Vamos desvendar as histórias por trás desses objetos, os eventos bizarros, as tragédias inexplicáveis e as assombrações que os tornaram tão famosos. Fiquem comigo até o final para a gente entender por que esses objetos nos fascinam e nos assustam tanto ao mesmo tempo. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente tem muito mais mistérios para desvendar juntos. Nossa expedição começa no Egito, terra dos faraós e mistérios ancestrais. É lá que encontramos nosso primeiro objeto amaldiçoado, o sarcófago de Tutankhamon. Imaginem só, 1922, Vale dos Reis. Howard Carter encontra a tumba do jovem faraó, intocada por milhares de anos. Mas a descoberta se transforma em eventos sinistros. Lord Carnarvon é picado por um mosquito e morre. Outros membros da equipe enfrentaram destinos trágicos. Dizem que uma inscrição alertava: "A morte tocará aquele que perturbar o sono do faraó." Até hoje, o sarcófago de Tutankhamon causa fascínio macabro. Nossa próxima parada é em Nova Orleans, cidade famosa pela sua história rica, culinária deliciosa e também pelas suas assombrações. No coração do French Quarter, um casarão antigo guarda um segredo sinistro: a cama de Death House, a cama da Casa da Morte. Dizem que quem se deita nela nunca mais acorda para contar história. Hóspedes saudáveis iam dormir e no dia seguinte eram encontrados sem vida na cama, sem nenhuma explicação médica. E não é só isso. O clima no quarto é descrito como pesado, sufocante, como se tivesse alguém te observando o tempo todo. A cama de Death House se tornou um ícone macabro de Nova Orleans. Um lembrete de que a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos pode ser muito tênue. Preparem-se para uma viagem ao Reino Unido, onde um quadro misterioso causa terror há décadas. O retrato do menino chorando esconde um segredo perturbador. Dizem que ele traz azar, tragédia e até incêndio. Na década de 1950, vários incêndios domésticos na Inglaterra deixaram o quadro intacto. As pessoas não têm dúvidas. O quadro é amaldiçoado. Ninguém quer arriscar um incêndio do nada, não é mesmo? Nossa próxima parada é na Pensilvânia, onde um vestido de noiva fantasmagórico parece estar à espera de um casamento que nunca aconteceu. O vestido de noiva de Anna Baker, em exibição na mansão Baker, é muito mais do que um simples vestido antigo. Ele parece ter vida própria. Anna Baker se apaixonou por um rapaz que trabalhava na fundição da cidade, mas o pai dela era contra o casamento. Resultado? Anna, de coração partido, nunca se casou. Após a sua morte, o vestido de noiva que ela escolheu para o casamento se tornou um foco de eventos inexplicáveis. Visitantes e funcionários da mansão contam que já viram o vestido se mover sozinho, como se uma noiva invisível estivesse experimentando ele. Muitos acreditam que o espírito de Anna Baker, ainda amargurada por não ter se casado, habita o vestido. Agora, vamos entrar nos corredores escuros da mansão Balleroy, na Escócia, onde um móvel aparentemente comum esconde um segredo mortal: a cadeira da morte. Dizem que quem senta nela está fadado a um fim trágico.
A história da cadeira é envolta em mistério e tragédia. Ninguém sabe ao certo como a maldição começou, mas os moradores locais contam histórias de acidentes fatais, doenças repentinas e até suicídios. Alguns acreditam que a cadeira é assombrada pelo espírito de um antigo dono da mansão que morreu em circunstâncias misteriosas. A cadeira da morte se tornou um objeto de medo e fascínio mórbido. Visitantes curiosos se aproximam, mas poucos têm coragem de sentar nela. E você, teria coragem? Nossa jornada agora nos leva ao mundo da cultura judaica, onde uma caixa de madeira aparentemente comum guarda um segredo aterrorizante, a caixa Dybbuk. Dizem que dentro dela vive um Dybbuk, um espírito maligno capaz de possuir os vivos. A história da caixa Dybbuk remonta ao Holocausto, quando uma mulher polonesa a usou para aprisionar um espírito maligno que estava aterrorizando sua família. Aqueles que tiveram contato com a caixa relataram eventos perturbadores, pesadelos vívidos, doenças inexplicáveis, acidentes estranhos e a sensação constante de estar sendo observado. A caixa Dybbuk se tornou um objeto de fascínio e terror, inspirando livros, filmes e inúmeras investigações paranormais. Nossa próxima parada é no coração da Louisiana, onde uma plantação histórica guarda um segredo sinistro: o espelho de Myrtle's Plantation. Dizem que este espelho antigo não reflete apenas a imagem daqueles que se olham nele, mas também as almas inquietas que vagam pela propriedade. A Myrtle's Plantation é considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos, com um passado cheio de tragédias. Visitantes e funcionários já relataram ter visto vultos fantasmagóricos, rostos assustadores e figuras sombrias se movendo ao fundo do espelho. O espelho de Myrtle's Plantation é um lembrete assustador de que o passado nunca morre de verdade. Agora vamos falar de luxo, riqueza e maldições. O Hope Diamond, um dos diamantes mais famosos e valiosos do mundo, carrega consigo uma história sombria de tragédia e infortúnio. A história do Hope Diamond remonta ao século XVII, quando foi roubado do olho de uma estátua hindu, despertando a fúria dos deuses. Os donos do Hope Diamond sofreram mortes prematuras, acidentes bizarros, doenças misteriosas, ruínas financeiras e até suicídios. Hoje, o Hope Diamond está em exibição no Museu Nacional de História Natural do Smithsonian Institution, em Washington, D.C. Será que a maldição do Hope Diamond é real ou é só uma série de coincidências infelizes? Preparem-se para entrar no mundo arrepiante das bonecas possuídas. Annabelle, uma boneca Raggedy Ann aparentemente comum, se tornou um ícone do terror por supostamente ser possuída por um demônio. A história de Annabelle começa na década de 1970, quando uma estudante de enfermagem ganhou a boneca de presente. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca mudava de lugar sozinha. Bilhetes escritos com letra de criança apareciam pela casa. Annabelle foi levada para o Museu do Ocultismo dos Warren, onde permanece até hoje, trancada em uma caixa de vidro. Nossa última parada é em um pub na Inglaterra, onde um móvel aparentemente comum guarda um segredo mortal: a cadeira de Busby. Conhecida como a cadeira da morte, esta cadeira de madeira maciça está ligada a uma série de mortes inexplicáveis e eventos perturbadores. A história da cadeira de Busby remonta ao século XVIII, quando um assassino condenado chamado Thomas Busby
foi sentenciado à morte por enforcamento. Seu último desejo? Sentar-se em sua cadeira favorita no pub local para uma última refeição. Enquanto era levado para a forca, Busby supostamente amaldiçoou a cadeira. Ao longo dos anos, várias pessoas que se sentaram na cadeira de Busby morreram em circunstâncias misteriosas e trágicas. Até hoje, a cadeira de Busby serve como um lembrete arrepiante de que as palavras de um homem amaldiçoado podem ter consequências mortais. E aí, depois dessa maratona de histórias assustadoras, fica a pergunta: por que esses objetos são ligados a tantas lendas sinistras? Talvez seja o medo do desconhecido que nos faz projetar energias negativas nesses itens. Ou será que existe mesmo uma conexão inexplicável entre o passado e o presente? No fundo, esses objetos nos lembram que a vida e a morte ainda guardam mistérios que não conseguimos desvendar. E se vocês gostaram desse Top 10 e querem continuar explorando mistérios, histórias sobrenaturais e muito mais, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, e cuidado com os objetos ao seu redor. Objetos Amaldiçoados, Parte 2. O terror continua. Se na primeira parte você já se arrepiou com os objetos mais perturbadores, prepare-se. O que temos para hoje vai fazer você dormir de luz acesa. Relógios sinistros, caixas misteriosas, uma seleção de arrepiar até os cabelos do Zezé de Camargo. Dizem que o sobrenatural está mais perto do que a gente imagina. Basta saber onde procurar. E pode acreditar, nós reviramos tudo. Se prepare, porque o que você vai ver agora vai mexer com a sua cabeça. Imagine a cena. Um navio enorme, imponente, cruzando as águas bravas do mar, quando de repente, crash! O casco se parte, a água invade, o pânico toma conta de tudo e todos. Em meio ao caos, um objeto diferente no meio dos destroços, um relógio de bolso parado em um horário. É o relógio de Harold, encontrado nos restos de um navio que virou sucata no fundo do mar. Dizem que os ponteiros marcam a hora exata da morte do seu dono. Coincidência? Vai saber. Mas e os relatos de quem sobreviveu? Um monte de gente jura de pé junto que o relógio só trazia azar. Hoje em dia, ele está guardado a 7 chaves em uma coleção particular, bem longe da vista de qualquer curioso. Apertem os cintos, porque agora vamos fazer uma viagem no tempo direto para o Egito Antigo. Pirâmides gigantescas, hieróglifos que ninguém decifra e múmias. É claro que não podiam faltar as múmias, enroladas em faixas, cheias de mistérios milenares. Mas e se eu te contar que tem múmia que não está tão quietinha assim? É aí que entra a Caixa das Múmias de St. Louis, um negócio que parece ter saído direto de um filme de terror do Zé Mojica Marins. Quem ousou chegar perto e transportar essa caixa acabou sofrendo acidentes cabeludos. Parece até que uma força do além está protegendo o que tem dentro. Quem nunca passou na frente de um quadro antigo e sentiu aquele arrepio na espinha? Aquela sensação de que os olhos estão te seguindo, mesmo você virando de costas. Agora imagina sentir isso com um quadro que parece ter vontade própria. Apresento a vocês o quadro da Menina Solitária, uma pintura de dar agonia, uma garota com um olhar perdido e uma postura pra lá de estranha. Muita gente jura de pé junto que viu a menina se mexer dentro do quadro, mas o que realmente arrepia os pelinhos do braço são os relatos de quem garante ter visto a menina fora da pintura.
de carne e osso. Capítulo 4. O Anel de Valentino. Glamour e tragédia em Hollywood. Luzes, câmeras, flashes. Hollywood, a terra do luxo, da fama e, por que não, de algumas maldições sinistras. E quando o assunto é objeto amaldiçoado, o Anel de Valentino é figurinha carimbada. Rudolph Valentino, o galã que arrebatou corações na era de ouro de Hollywood, carregava consigo mais do que beleza e talento. Ele carregava uma mandinga braba. Dizem que, depois de colocar o anel no dedo, a maré de sorte do Valentino virou de repente. Atualmente, o Anel de Valentino está debaixo de 7 chaves em um cofre, bem longe dos holofotes e dos curiosos. Capítulo 5. O carrinho de bebê de Sarah Winchester. Ecos de um sonho interrompido. Se você já ouviu falar da mansão Winchester, sabe que a construção é um labirinto de dar dor de cabeça. Um monte de corredor sem fim, portas que não levam a lugar nenhum e escadas que terminam no teto. Mas, entre os quartos e objetos esquisitos da mansão, um chama a atenção: o carrinho de bebê. Um objeto que lembra pureza, infância, mas que na mansão Winchester tem uma aura de mistério e tristeza. Quem visita e quem trabalha lá diz sentir uma tristeza profunda perto do carrinho, como se a alma da Sarah ainda estivesse ali, sofrendo. Tem gente que jura ouvir choro de neném vindo do quarto onde o carrinho está guardado, mesmo com a mansão às moscas. Capítulo 6. A espada de Muramasa. Lâmina lendária ou instrumento de destruição. No Japão antigo, as espadas não eram só armas, eram obras de arte. E quando o assunto é arte e destruição, pode apostar que o nome Muramasa causa arrepios. Muramasa era um mestre ferreiro. Dizem que ele colocava um poder inimaginável em suas espadas, mas também uma sede de sangue insaciável. Os guerreiros que usavam as espadas dele viravam máquinas de guerra, tomados por uma fúria incontrolável. A lenda ganhou mais força ainda quando Tokugawa Ieyasu, um dos shoguns mais poderosos do Japão, proibiu o uso das espadas de Muramasa em suas terras. Hoje, as espadas de Muramasa são peças de museu, relíquias históricas valiosas, mas também objetos perigosíssimos. Capítulo 7. Cemitérios. Lugares de paz, respeito e, para muitos, muito medo. Mas e se eu te contar que existe uma sepultura que leva essa história de medo a outro nível? Escondida em um cemitério comum, a tumba de Carl Pruitt guarda um segredo macabro. Calma, não é fantasma nem assombração. O negócio aqui são uns acontecimentos bizarros que transformaram esse túmulo em lenda urbana. Carl Pruitt era um cara comum, vida normal, essas coisas. Mas a morte dele, essa sim foi diferente. Um tempo depois do enterro, histórias sinistras começaram a pipocar na cidade. Capítulo 8. O piano de The Myrtle's Plantation, Melodias do Além ou Truque Macabro. No sul dos Estados Unidos, em meio à natureza exuberante e casarões imponentes, fica The Myrtle's Plantation, uma construção histórica com uma atmosfera charmosa, aconchegante, pelo menos à primeira vista. Mas por trás da fachada elegante escondem-se segredos sinistros e histórias de gelar a alma. E nada representa melhor essa dualidade do que o piano de cauda. De dia, ele fica lá, quietinho, um objeto de decoração como outro qualquer. Mas quando a noite cai e a escuridão toma conta de tudo,
o piano parece que cria vida própria. Capítulo 9. O barril da morte de Bermuda. Mistério nas profundezas do Triângulo. O Triângulo das Bermudas. Navios desaparecendo sem deixar vestígios, aviões sumindo no ar, bússolas pirando. Um prato cheio para quem gosta de mistérios e teorias da conspiração. Mas e se eu te contar que um dos objetos mais sinistros relacionados ao Triângulo das Bermudas não é um navio fantasma ou um avião abduzido, mas sim um simples barril de madeira? Encontrado boiando por um grupo de pescadores, o barril parecia comum. Mas, quando colocaram ele no barco, começou a zona. Doenças repentinas, problemas no motor, tempestades do nada. A tripulação se viu em meio a um inferno astral. Capítulo 10. O Livro dos Mortos de Abdul al-Hazred. Quando a curiosidade pode ser fatal. Livros. Portais para outros mundos, fontes de conhecimento e, em alguns casos, receptáculos de poder inimaginável. O Livro dos Mortos de Abdul al-Hazred, também conhecido como Necronomicon, é um desses casos. Dizem que o livro é amaldiçoado, que suas páginas contêm feitiços e rituais capazes de abrir portais para outras dimensões, invocar entidades demoníacas e levar à loucura aqueles que ousam desvendar seus segredos. A história do Necronomicon é confusa, cheia de lendas e relatos que não batem. E chegamos ao fim de mais uma expedição pelos lugares mais obscuros e misteriosos do planeta. 10 objetos, 10 histórias sinistras que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. O que será que todos esses objetos têm em comum? Talvez todos eles carreguem uma energia que não entendemos, ou simplesmente são o reflexo do nosso medo do desconhecido. Mas uma coisa é certa: as histórias e os mistérios por trás desses artefatos continuam a intrigar e assustar. E você, acredita que objetos podem carregar uma maldição? Conta pra gente nos comentários, mas cuidado. E aí, pessoal? De volta com a parte 3 da série que não vos deixa dormir de luzes apagadas. Preparam-se, porque desta vez vamos mergulhar de cabeça em mais 10 histórias de arrepiar os cabelos. De pianos endiabrados a caixas de música macabras, preparem-se para conhecer os artefactos mais assombrados de todos os tempos. Acomodem-se, aumentem o volume e vamos lá. A nossa primeira paragem leva-nos até a Polônia, terra natal do gênio Frédéric Chopin. Imaginem um piano imponente, silencioso, que um dia vibrou com as melodias de Chopin. Este piano, com suas teclas desgastadas pelo tempo, guarda histórias e segredos que poucos ousam desvendar. Após a morte do compositor, músicos juravam ouvir notas estranhas, dissonantes, como um dueto fantasmagórico. As melodias, por vezes, pareciam ecoar de um mundo além do nosso, trazendo uma sensação de inquietação, uma sensação gélida pairava sobre as teclas, como se o próprio Chopin acompanhasse cada acorde. A cada toque, uma brisa fria parecia envolver o ambiente, como se o espírito do compositor estivesse presente. Seria Chopin a tentar perpetuar a sua música? Ou talvez ele estivesse tentando comunicar algo através das notas que ecoavam no silêncio da noite? Ou seria o piano a lamentar a perda do seu mestre? Cada tecla parecia chorar a ausência do gênio que um dia lhe deu vida. Tocar este piano não é apenas uma actuação, é um diálogo com o além.
Cada nota tocada é uma conversa com o passado, uma tentativa de reviver as memórias de um tempo que já se foi. Preparem-se, porque esta história é daquelas que não nos deixa dormir. O quadro O Homem Angustiado é famoso por causar, adivinhem, angústia. Dizem que o artista misturou o seu próprio sangue nas tintas, e não é que os donos do quadro começaram a testemunhar coisas estranhas? Objetos a moverem-se sozinhos, temperaturas em queda livre, vultos inexplicáveis. Muitos acreditam que é a alma atormentada do artista, presa na tela, a causar tanto terror. Se eu fosse a vocês, pensava 2 vezes antes de pendurar este quadro na sala. Na Idade Média, a vida não era para meninos, e a história de Jerônimo de Praga é a prova disso. Acusado de heresia, desafiou a Igreja Católica e pagou o preço com a vida. O seu crânio foi preservado como um aviso, mas o aviso parece que é para quem o observa. Visitantes do museu relatam calafrios, náuseas e um medo inexplicável. Há quem jure que o crânio se move, observando cada passo. Sussurros guturais, vindos de um crânio que, em teoria, não deveria emitir som algum. Lembram-se do Robert, o boneco mais assustador de sempre? Aquele que aterrorizou gerações com seu olhar penetrante e presença inquietante? Pois bem, o Robert não estava sozinho no seu reinado de terror. Havia outro objeto que compartilhava sua aura sinistra, apresentando a caixa de música do Robert, um objeto aparentemente inocente, mas que escondia um segredo sinistro. À primeira vista, parecia uma simples caixa de música vintage, mas havia algo de muito errado com ela. Durante a infância de Robert Eugene Otto, dono do boneco, a caixa tocava melodias infantis, como qualquer outra. As melodias eram suaves e encantadoras, trazendo um falso senso de segurança. Mas, segundo relatos, a caixa ganhava vida própria durante a noite, entoando melodias perturbadoras. As notas musicais pareciam carregar uma energia maligna, transformando o ambiente ao seu redor. E ai de quem ousasse ouvir a música, pois era presenteado com pesadelos horríveis. As pessoas acordavam suando frio, com imagens aterrorizantes gravadas em suas mentes. Seja qual for a explicação, esta não é uma caixa de música que eu quisesse ter em casa. A história da caixa de música do Robert continua a ser um mistério, um conto de advertência sobre os perigos que podem se esconder nos objetos mais inocentes. Parques de diversões, alegria, fartura, algodão doce e fantasmas. No antigo parque de Tivoli, um brinquedo em particular recusa-se a descansar em paz o carrinho de madeira. Antigamente, as crianças faziam fila para um passeio, mas a tragédia marcou o brinquedo para sempre. Um acidente terrível e a alma de uma criança, dizem, ficou presa ao carrinho. Desde então, funcionários e visitantes relatam movimentos inexplicáveis. O carrinho, vazio, a balançar sozinho, como se impulsionado por uma força invisível. Bonecas. Podem ser fofinhas assustadoras e, no caso da Peg, aterrorizantes. Esta boneca não precisa de se mexer ou falar para causar calafrios. Basta um olhar. Dores de cabeça lancinantes, náuseas, a sensação de estar a ser observado e, em casos extremos, paralisia temporária. Especialistas em paranormalidade atribuem os eventos à energia negativa da boneca. Se eu visse a Peg, fazia o mesmo que vocês. Corria para o lado oposto. Vlad, o Empalador. Um nome que evoca medo
e fascínio. O nome já diz tudo, não é? Ele é sinônimo de terror e brutalidade. O homem era o Zé das medalhas da crueldade medieval. Suas táticas de guerra e punição eram tão brutais que até hoje são lembradas com horror. Dizem que Vlad usava este manto ou seria capa em batalhas e execuções. Este pedaço de tecido testemunhou incontáveis atos de violência. Imaginem a quantidade de sangue e outras coisas desagradáveis que esta roupa absorveu. Cada mancha conta uma história de dor e sofrimento. Não é de admirar que as pessoas acreditem que o manto carrega a energia, digamos, intensa de Vlad. A aura sombria que emana dele é quase palpável. Quem chega perto do manto relata sentir uma presença maligna, como se estivesse a ser julgado pelo próprio Vlad. É como se o espírito dele ainda estivesse ali, observando. Eu, se visse este manto num museu, observava de longe. A sensação de estar na presença de algo tão carregado de história e sofrimento é, no mínimo, perturbadora. Se gostam de filmes de terror, conhecem o Bela Lugosi, o Drácula mais famoso do cinema. Após a morte de Lugosi, o espelho do seu camarim começou a mostrar reflexos sinistros, figuras sombrias, vultos inexplicáveis, e há quem jure ter visto o próprio Lugosi em traje de Drácula a olhar através do espelho. Se eu fosse a vocês, evitava olhar para este espelho no escuro. Mary Todd Lincoln, esposa do presidente Abraham Lincoln, teve uma vida trágica. Após a morte do marido, Mary mergulhou num luto profundo, e dizem que parte desse sofrimento ficou impregnado num dos seus vestidos. O vestido, aparentemente normal, causa calafrios. Seria Mary Todd Lincoln a tentar comunicar a sua dor e angústia? Reis, rainhas, joias, poder. Parece um conto de fadas, mas a história da coroa de ferro de Londres está mais para Guerra dos Tronos da vida real. Esta coroa, usada por monarcas durante séculos, carrega uma má reputação. Dizem que a coroa é amaldiçoada, trazendo má sorte e tragédia. Guerras, mortes misteriosas, acidentes bizarros. A lista é longa e assustadora. Alguns acreditam que a coroa é amaldiçoada por aqueles que foram subjugados pelos monarcas. Se eu fosse da realeza, usava um boné no lugar desta coroa. E aí, chegaram até aqui sem acender as luzes? Estou a brincar. Mas falando sério, estes objetos, com as suas histórias sinistras e inexplicáveis, mostram que o mundo é mais estranho do que pensamos. Serão apenas lendas urbanas? Ou será que existe algo mais? A verdade, como sempre, permanece um mistério. Qual destes objetos vos assustou mais? Digam nos comentários. E não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos da série. Até a próxima e bons sonhos. Ou não.